Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana. E eu sempre fico muito surpresa, porque às vezes eu penso, nossa, que tema que eu vou abordar hoje? Como hoje eu vou falar sobre os ciganos para vocês? E cada semana aparece um assunto, surge uma novidade, surge uma colocação e vamos dando continuidade nesses conhecimentos e nesses ensinamentos que esses ciganos vão sempre trazendo para a gente e cada vez mais nos abre os olhos, abre os nossos corações, vemos os nossos ciganos, claro, de uma outra maneira. Hoje eu sei que os programas conseguiram sim modificar e levar um outro conhecimento para as pessoas e hoje cada vez mais tenho certeza que as pessoas passaram a admirar toda a cultura cigana. Hoje eu vou falar de um assunto que, nossa, né, até eu me surpreendi. A leitura interna das cartas ciganas, aqueles baralhos que vêm com a simbologia do baralho comum, e que muitos ciganos, claro, fazem as suas leituras, ou muitas vezes só usam o baralho comum para fazer as leituras. Hoje eu vou falar dessa codificação, dessa simbologia dentro das cartas ciganas. E isso, para mim, claro, né? É sempre prazeroso, é sempre harmonioso. Então, nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que derrama a sua força, a sua luz, seu amor, o seu carinho, traz para nós toda a compreensão, nos ilumina, sempre está conosco, trazendo uma luz dentro de nós, fazendo com que sempre estejamos harmonizados e que a nossa fé nunca se perca. Aos nossos guias orixás e protetores, que sempre estão a nos guiar, sempre estão conosco. Aos nossos, claro, guardiões e guardiãs, que, como eu posso dizer, sempre nos revigoram, sempre nos mostram, segue em frente, traga para você novamente o desejo de vencer e de viver, a batalha não está perdida. Se você caiu, não tem problema, nós estamos aqui para levantar. E você sempre levanta porque tem esse amigo fiel do seu lado, que sempre dá umas broncas, mas sempre vai estar do seu lado e vai te levantar. E claro, a esses ciganos que trazem a alegria nos nossos caminhos, levam a gente para lugares aonde é sempre, nem imaginamos, mas sempre chegamos num lugar com alegria, com satisfação, sempre mostrando que a nossa vida não para e que a roda da nossa vida tem que sim continuar um dia após o outro, sempre olhando para o sol, sempre olhando para a lua, sempre tendo motivo para celebrar, principalmente a vida. Então sejam todos bem-vindos ao Magia Cigana, e é claro que eu vou falar do interno das cartas ciganas, né? Como tudo começa, como tem essas misturas, e claro que no Brasil dá uma misturada ainda maior, lógico, né? Aqui acontecem coisas que só acontecem aqui mesmo, e vamos dando continuidade. Ó, o texto que eu estou usando hoje, eu fiz uma pesquisa até para falar sobre isso, achei esse texto maravilhoso da Ramona, falando sobre o interno das cartas ciganas. Então eu vou dissertar junto com ele, claro, com os meus conhecimentos, para que vocês tenham sim essa visão aí da leitura, tanto da parte externa, né, que é a nossa principal imagem, quanto daquela simbologia pequenininha que muitos baralhos ainda conservam e muitos trazem ele, chamando ele de Petit Lenormand. Bom, as cartas ciganas, meus queridos, elas refletem a direção da vida da pessoa no momento em que ela está consultando uma carta. Então, as cartas sempre vão trazer ali uma direção. Elas sempre vão também se remeter a um momento do passado em que, claro, tem ali o que traz a causa de que está, de fato, estagnando o momento atual. Né? Por isso que eu falo para vocês que as cartas ciganas, elas sempre vão trazer os pontos a serem trabalhados e assimilados. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão ali, elas querem as respostas, né? Elas querem, olha, eu quero fazer isso, eu quero colocar aquilo, mas quando eu falo, vamos trabalhar os pontos a serem ali trabalhados e assimilados para que, né, desperte realmente para acertar os pontos, é claro que
as coisas vão mudar, a direção das coisas também vão mudar e tudo vai sim indo para um outro caminho, tá? As cartas, elas sempre, tá? Mostram o momento do consulente, vai mostrar sim o assunto ali específico, vai mostrar sim aquilo que está na mente, muitas vezes está sim no inconsciente dele, e claro que está causando toda uma dor, está causando todo um sofrimento, mas, né, elas vão sim expressar, né, ali como fazer, né, qual caminho seguir. Então, as cartas, elas tendem a expressar sempre, tá, um período lunar de 3 fases, que é a fase passado, fase momento atual e, claro, que o futuro, né? Então, muitas vezes são as fases da Lua, que são as semanas, muitas vezes precisa que se faça minguante, nova, crescente, cheia, que é os períodos que as pessoas vão precisar para fazer as suas modificações. Bom, enfim, as cartas sempre vão mostrar esses 3 períodos lunares. E quando nós conseguimos, tá, juntar essa leitura que está na nossa primeira imagem, naquele momento ali, com essa simbologia interna, nossa, como mostra principalmente o que está enraizado no inconsciente, né? Os símbolos das cartas. E Jung já falava que o tarô e as cartas, eles são sim o decodificador do inconsciente coletivo das pessoas, né? Traz mesmo toda ali a decodificação daquilo que está passando internamente com as pessoas, né? E claro, as pessoas sempre chegam por um motivo externo, sempre, mas sempre vão ali sair com a sua decodificação, vão sempre sair sim com um recado, sempre vão sair ali com um caminho pré-estabelecido. E esse caminho, tá? Claro que muitas das respostas está sim dentro já dos nossos consulentes, e claro que também está enraizados nos seus padrões de pensamentos e comportamentos, que as cartas vão sempre trazer ali um caminho, uma resposta. Por isso que a gente fala que as cartas ciganas, elas são sim um dos caminhos da verdade, mas é por causa disso. Traz para fora o inconsciente do nosso consulente, mostra essas 3 fases, né? O passado, o presente e, claro, um futuro, que este futuro está na mão do nosso consulente se ele fizer ali o trabalho, se ele conseguir sim acertar os seus pontos a serem trabalhados e assimilados dentro do seu interno. Porque o externo, a partir do momento que ele faz as mudanças, ele vai, claro, mudar a sua vibração. É onde eu falo que ele passa a ser um imã atrator daquilo que ele deseja. Ele passa, sim, a ver as coisas de uma outra forma. Isso é o que as cartas sempre vão trazer. Bom, a sequência das cartas, né, ela segue sim, tá, a sua simbologia própria, principalmente as cartas ciganas, mesmo tendo aquele quadradinho pequenininho, não é que são das cartas comuns, ela tem sua simbologia, ela tem sim o seu caminho próprio, tá? E se popularizou, lógico, com as 36 cartas ciganas, tá? Quem fez isso? Claro que Madame Lenormand. E Madame Lenormand, ela foi propagando todo o seu conhecimento, ela juntou, sim, ela foi fazendo as modificações e claro que ela chamou ali, né, as cartas ciganas, quando ela coloca essa junção desse baralhinho comum, ela chama de baralho cigano. Ela dá este nome, né? E ela não era uma cigana. Muitos veem isso de forma errada, muitos veem isso de forma certa. Para mim, particularmente, não importa. O que importa foi o legado que ela deixou das cartas, com a interpretação externa e também interna, traz toda essa decodificação, traz toda essa junção, que para mim, meu modo de ver, só as imagens externas já trazem todo um caminho, mas a interna ela tem também todo o seu significado, e claro que vai somar, assim quando as cartas ciganas entram aqui no Brasil, vinda com os ciganos, e tem a sua passagem no panteão africano, aí entra também ali toda a simbologia para a gente fazer uma junção
com a leitura dos orixás. Só enriqueceu, só ficou mais, nós oraculistas temos mais informações para passar para o nosso consulente, ajudá-lo a decodificar, ajudá-lo a se entender, ajudá-lo olha, esse caminho aqui é bacana, aquele, olha, não é tão bacana. Por quê? Porque você está vibrando desta forma. Olha, você não resolveu esse ponto aqui do passado, está te estagnando nesse momento presente. Vamos, né, desamarrar as coisas aí do passado para que você possa andar. Então, com a sua própria decodificação, é claro que as cartas vão trazer toda a sua simbologia. E como eu tinha dito para vocês, né, devido à grande popularidade do baralho, nos círculos espíritas brasileiros, né, usando o panteão afro-brasileiro, que é o que eu acabei de falar, né, para definir os arquétipos de determinadas cartas, nossa, como isso ficou bacana, como isso ficou enriquecido, como isso ficou maravilhoso. E é o que eu vou falar para vocês agora, né? É o que eu vou ajudar vocês agora, de entender e cada vez que eu vou ali falando o que significa, eu vou falar o que é o externo, o que vem dentro, claro, né? O significado da cartinha pequenininha. E se tiver o arquétipo do panteão africano, vocês vão entender o que é essa somatização, juntar todas essas informações e fazer uma leitura. Então, vamos lá. Então, vou explicar para vocês. A primeira carta é a carta do cavalheiro, tá? Então, o significado dessa carta é que o nosso consulente deseja, vem para a vida dele. Vem. Ele pode agir? Pode, mas a gente sempre vê nas outras cartas como ele deve agir. Sempre. Mas aquilo que o nosso consulente deseja, vem. E se a gente entra no panteão africano, essa carta tem toda uma semelhança, faz todo um jus com quem? Com Exu. Exu que age na nossa vida, Exu que traz as coisas para a nossa vida. Então, o que acontece ali? Por isso que tem esse significado, por isso que tem, vamos colocar ali a junção do arquétipo, porque é o verbo agir. E o significado internozinho, tá, é o 9 de copas, que indica felicidade, satisfação, situações sentimentais de crescimento, afetivo e amadurecimento das relações. Então, se você junta agora, se o que o consulente deseja vem para a vida dele, é uma carta que traz o arquétipo de Exu, e mais o significado interno é felicidade, satisfação, tudo se complementa ali para eu passar essa informação para quem? Para o meu consulente. Olha como essa carta ganha também ali toda essa vida, né? Todo um outro significado. Mas, se eu coloco que o que o nosso consulente deseja vem para a vida dele, e vem de forma vem ali de forma tranquila e que ele só precisa muitas vezes agir usando a razão, usando ali o seu trabalho, o que as cartas vêm indicando, é claro que ele vai ter satisfação, felicidade, é claro que ele vai ter ali todo o equilíbrio necessário para continuar as suas coisas, tá certo? O 2 de paus, os obstáculos, as pedras do caminho. Nossa, essas pedras do caminho, eu sempre falo para vocês que é como são as pedras que o nosso consulente coloca. É, as pedras, não é? São as dificuldades que o próprio consulente coloca. E essa carta não tem ali o panteão africano, mas tem ali o seu significado, os 6 de ouros. Esses 6 de ouros, tá? É o momento em que há de se buscar tolerância, é o momento de se buscar paciência, não é? A situação propícia para pedir ajuda para alguém. Então, por que isso? Porque você mesmo colocou as dificuldades. Então, é claro que quando você pede ajuda para uma outra pessoa, essa pessoa vai te ajudar a quê? A te mostrar que você colocou dificuldades no seu caminho. A partir do momento que você entende isso e se sente mais seguro, você caminha. É isso o significado dessa carta. O navio, tá? O mar, né? O mar,
o significado para mim dessa carta é que o consulente deseja está sendo gerado. E é claro que demora, porque tem muitas influências externas. Se a gente analisar o navio passando pelo mar, fazendo as suas viagens, quantas influências externas que o navio não passa e não sofre. É claro que eu trago ali o arquétipo de Mãe Iemanjá, o arquétipo gerador da Mãe Geradora, e que se nós confiarmos e tivermos fé, o que nós desejamos será sim gerado. Mas ali a cartinha pequenininha, o significado interno ali, 10 de paus, indica ali, ó, fim de situações indesejadas, não é? Ali indica despedidas inesperadas, até porque quando o navio vai para o mar, sempre tem despedidas, sempre tem ali, né? E também uma fase que termina na vida do consulente. É importante ele entender que termina algumas coisas? Sim. O que ele não pode ver, não é? É ir para o vitimismo. Sempre vai ter influências externas, sim, mas ele tem que olhar isso de uma forma harmoniosa. Por quê? Porque vem mais coisas que estão sendo geradas, e é claro que vão ser ali muito boas, muito positivas para a vida dele. Pode ser, sim, naquele momento, um sofrimento, porque a pessoa não quer o quê? Desapegar. Então, se ela não quer desapegar, é ruim, aonde há sempre ali o sofrimento. Mas a partir do momento que você desapega, que você deixa ir, as coisas andam, tá? Bom, a casa. A casa, para mim, ela significa segurança e equilíbrio, né? Até porque é onde nós temos, sim, nossas bases, nossas raízes e tudo mais. Ela não tem nenhum arquétipo. E quem rege ali a cartinha pequenininha da casa? O Rei de Copas, não é? Que indica que a pessoa tem capacidade mediúnica, força mental, inclinação para as artes, não é? Pode representar, sim, o pai, o esposo, o homem ligado aos laços de amizade e família do consulente. Claro que sim. Por quê? Porque tem as bases. São a casa, é bases. Então, se tem bases, tem que lembrar que tem, sim, uma família, ok? Bom, a árvore. A árvore, para mim, indica que o consulente, ele tem, sim, ó, bases e raízes, conhecimentos, é um arquétipo de Oxóssi maravilhoso, né? Pai Oxóssi que sempre traz aí a prosperidade, a força, a luz, seus conhecimentos. Então, nosso consulente tem tudo isso, mas muitas vezes ele não usa de todo o conhecimento. Ele não concentra todos os seus conhecimentos para realizar as coisas de forma harmoniosa na vida dele. Então, por isso que o 7 de copas, que é a imagem pequenininha, indica desilusão, não é? Indica ali que ele pode descobrir, né, coisas que não são ali muito boas, mas que também ele se prepara para uma nova fase de vida que vai libertar e sem subterfúgios. Então, ao mesmo tempo que tem um sofrimento, tem também toda uma preparação para que ele veja as coisas claras, de forma objetiva. Essas são as junções, é isso que vai juntando as interpretações, né? E vai ficando cada vez uma carta mais legal que a outra. Bom, nuvens, coisa maravilhosa, Manhã-Sã, é o arquétipo de Manhã-Sã, que brilha, que sopra as coisas na nossa vida. E para mim, essa carta sempre significa que o nosso consulente não vê com clareza e que às vezes faz sim necessário que ele dê uma paradinha para ele ver com clareza que caminho, até porque o verbo de Manhã-Sã é direcionar. Mas como ele não está vendo com clareza, vamos parar um pouquinho? Deixa a nuvem passar para que eu possa caminhar? Ok. E o significado interno? Rei de paus, que indica força de vontade, empenho na palavra, um crescimento forçado. Por quê? Porque ela pode sim, não está vendo com clareza o caminho, até para se proteger, tendo sim uma atitude matura, não é? Mas a partir do momento que dá essa parada e ela entra no seu ritmo, ela tem um crescimento. Ele é forçado? Sim, mas necessário. Muito, muito necessário. Por isso que às vezes a parada, ela é tão, o quê? Clara, ela é tão objetiva, ela é tão propícia nesse momento aí, tá? Bom,
Carta da cobra, vocês sabem o quanto que eu gosto da carta da cobra, né? Ela, para mim, é uma carta que ela ensina flexibilidade, adaptação, pensar no que falar. Para mim, o maior dos problemas nos relacionamentos não é nem tanto os sofrimentos, e sim as pessoas que esquecem e falam demais, geram dor e sofrimento, geram... Realmente a palavra dita, ela sai e depois consertar ela é complicado, não é? Então, é importante que as pessoas pensem o que vai ser dito, o que vai ser falado, o como vai ser colocado as coisas. E, dentro dessa cartinha, o significado interno é a Dama de Paus, que indica iniciativa pioneira e força interior, disposição para assumir maiores compromissos, sempre tomando cuidado para não fazer tudo ao mesmo tempo. Querer, claro, né, estar ali, fazer tudo ao mesmo tempo, virar o super-homem, é claro que muitas vezes não dá, sempre gerando muitas vezes sofrimento para as pessoas. Então, muito cuidado com as coisas, muito cuidado como vocês colocam, tá? Mas lembre-se, a carta ela tem todo um ensinamento. Traição para mim, só se for em pergunta direta, e mesmo assim, nossa carta ela é... A cobra ela é uma carta de virada, para mim, virada de jogo. Bom, tanto que ela tem para mim o arquétipo de pai, né? Ali o Xumaré, né? Que traz toda a sua força do arco-íris, toda a sua força da renovação. Bom, o caixão, para mim, é claro que é transformação. Fim de um ciclo, início do outro. Traz o arquétipo para mim de um Omulu, lógico, e o Mulu fala que precisa iniciar as coisas na sua vida, né? Ir para o novo, transforma a situação, vamos fazer aí mudanças necessárias, né? Então, é importante fazer ali essas mudanças. E o significado interno, 9 de ouros, indica caminhos abertos, principalmente na vida financeira, boa sorte, dinheiro inesperado e realizações. Mas tudo isso só vem se você deixou ali, aquilo que estava no passado te incomodando, vamos colocar assim, as coisas ficaram resolvidas. Então, todos querem ir para o novo. Eu entendo que todo mundo quer ir para o novo e esquecer o passado, mas não adianta ir sem as coisas estarem resolvidas. Então, é isso que se pede. E a partir do momento que você resolve as coisas, é lógico que você vai ter boa sorte, que você vai ter caminhos abertos. É claro que as coisas vão andar na sua vida de forma harmoniosa, porque você não deixou nada preso para trás. Essa é a beleza da carta, tá? O ramalhete, a chuva, traz aí para mim toda a fertilidade, o arquétipo de Mãe Nanã Buruquê, Mãe Nanã traz o verbo, claro, renovar. Para mim, a carta da felicidade, o ramalhete já diz tudo, né? Quando você recebe o ramalhete, você está recebendo a felicidade. E dentro dali, a cartinha do ramalhete, vem o valete de ouros, que indica oportunidades oferecidas inesperadamente, resolução de problemas, oportunidades de trabalho. Então, é importante o quê? O consulente está aberto, é a carta da felicidade. Mas ele só encontra essa felicidade se ele resolveu, na fase passada, todas as coisas, transformou e, claro, foi para o novo. Então, ele vai ter, sim, caminhos abertos, felicidade no caminho e, claro, muitas coisas inesperadas e boas acontecendo ali na sua vida. Bom, a foice, né? A foice, para mim, tem toda o arquétipo, traz o arquétipo de pai, o Baluaê que traz para mim, né, os cortes, mas esses cortes eles podem doer, mas é para trazer as curas na vida da pessoa. Então, muitas vezes é toda a resistência que a pessoa tem no seu caminho de não querer fazer ali as mudanças necessárias. Só isso. Às vezes é uma própria resistência da pessoa, porque ela acha que, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu não quero? Parece que ela tem uma sensação de vazio. E o que acontece com isso? Quando nós não fazemos ali, né, os cortes necessários, a vida vem e faz. Até porque ela quer que você caminhe. Porque a parte interna ali da cartinha, o valete de ouros, ela indica oportunidades oferecidas, resoluções de problemas, principalmente de ordem financeira, e é claro que as coisas andam. Então, quando é cortado inesperado bruscamente, até porque você fala, nossa, eu não queria que fosse dessa forma, a culpa é sua.
Você foi adiando, 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 adiando os cortes, e quando a vida vem, ela faz. E quando ela faz, dói. Só isso. Mas é porque a vida ainda quer o melhor de você, que é o seu crescimento, a sua vida, os seus caminhos abertos e, claro, você andando para frente, sem nada te prendendo, tá? A carta 11, o chicote, né? Para mim, eu entendo que essa carta sempre pede para que a gente lide com as situações com jeito. É uma carta que fala de magia? Sim, mas para mim, quando ela é combinada com outras cartas, tá? Lua, combinada aí de uma outra forma, tá bom? E ela não traz nenhum arquétipo, mas o significado internozinho da carta é o valete de paus, que indica também, ó, oportunidades, chances de crescimento, realizações. E mostra ali um homem ligado ali ao consulente, né? Que é muito importante. Muitas coisas as pessoas veem sim, querem saber se tem oportunidades, se tem gente ligada, se vai aparecer. Então, essa carta aí dá toda uma dica, dá toda uma... Ó, vai sim aparecer, tem alguém aí ligadinho perto de você. Muito bacana a gente ter essas dicas para passar para o nosso consulente, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, você lê como? Você só lê com a interpretação ou só com a intuição? A gente lê com os dois. A gente sempre vai ler com os dois. Então, é muito importante deixar fluir a intuição, ter claros conhecimentos, porque assim quem se sente segura, é claro, somos nós, ao oraculista, mas é preciso sim deixar os dois fluírem, os conhecimentos e, claro, ali a toda a intuição que as nossas ciganas sempre estão passando ali com a gente, tá? Os pássaros, né? Os pássaros, para mim, são parcerias que devem ser lidadas com liberdade, devem ser lidadas de uma forma que ninguém se senta preso. Para mim é a carta das parcerias, mas com liberdade, sempre, tá? E o significado interno dela, o 7 de ouros, indica, tá? Um tempo, novos caminhos, realizações, né? Ela também indica uma gravidez, mas eu só confirmo gravidez se vier, claro, acompanhado da carta da cegonha, se vier acompanhada aí de outras cartas, né? Mas isso é os trabalhos que nós vamos aprendendo no decorrer dos atendimentos para passar as coisas com muitas seguranças. Pode-se indicar? Eu não colocaria assim. Eu colocaria, eu vou confirmar com mais uma outra carta, vamos ver o que acontece. Tá certo? Bom, as crianças trazem o arquétipo, sim, dos herês, dos IBGs, e claro que essa carta, ela indica alegria, felicidade, esperança, ela espontaneidade, ingenuidade, né? E tudo que os herês podem lembrar a nossa criança interior, que nós não podemos nunca, jamais esquecer. O grande problema é quando a gente tem que interpretar essa carta de forma negativa, né? Como que nós vamos falar para um adulto que ele está tendo atitudes imaturas? Que é exatamente isso. Na criança a gente entende, porque ela não tem um conhecimento, mas e no adulto? Que nós temos que, às vezes, dar uma chinelada. Está tendo atitudes imaturas, atitudes birrentas? Não faça isso. Né? E o significado interno é o valete de espadas, que indica impulsos não pensados que podem terminar em situações desastrosas. Então, é claro, a imaturidade, todo o sofrimento desnecessário. Bom, a carta 14, né? A raposa. Nossa, a raposa para mim é outra carta que traz muito ensinamento, que pede, né, precaução, cuidados, conforme vem ali a pergunta do nosso consulente. Mas ao mesmo tempo, a raposa ela é astuta, ela sabe armar as situações a favor dela, ela sabe buscar aquilo que ela deseja, ela espera o momento certo, porque ela é astuta, ela não vai dar um passo se as coisas não forem ali para ela acertar. Caso contrário, ela vai ali esperar o momento. É isso que a raposa ensina, paciência, estratégia. E o significado interno, o 9 de paus, indica muitas vezes, né, que o nosso consulente ele está numa resistência forçada e que precisa sim ter ideias diferentes, né, e que ele tem um desafio a ser vencido, mas esse desafio tem que ser vencido com estratégia, tem que ser sim estratégico, senão não vai conseguir, tá bom? O urso, muitas pessoas veem ele como falsidade, né? Eu só vejo como falsidade em perguntas diretas, posso confiar, esse amigo é amigo, como é que é isso?
para mim só nessa situação, tá bom? Para mim, o urso, a pessoa precisa usar da sua força de realização, mas sem agressividade. É isso que significa essa carta para mim, né? E o significado internozinho, 10 de paus, indica que o consulente se sente algumas vezes até um pouco perdido, uma certa inconstância. E é por isso que essa dificuldade de se adaptar com as coisas levam ele a quê? A ser muitas vezes agressivo para se defender, sem a menor necessidade. Né? Às vezes o jeito ia levá-lo muito mais além do que muitas vezes estou me precavendo porque eu não quero sofrer, né? Já prevendo uma situação que poderia ser ruim, ela não é ruim, ela só está ali naquele momento, porque você precisa sim lidar ali com um pouco de jeito, tá? Bom, a estrela. A estrela para mim é a estrela do consulente, o seu brilho, que eu sempre vejo nas cartas seguintes, como está o seu brilho, tá? E o significado interno, 6 de copas, indica sentimentos de saudade, que o nosso consulente deseja impulsionar os projetos, ele está buscando, sim, soluções práticas, né? E se ele coordenar isso de forma harmônica, é claro que a estrela dele vai brilhar e claro que ele vai ter vitórias. Então, mas é sempre bom ver ali como está o brilho, né, a luz interior da pessoa, porque ele pode estar trazendo, né, impulsionar projetos, mas ele pode estar usando de uma forma agressiva sem necessidade, se protegendo ou até lidando com uma situação que ela algumas vezes é desnecessária. Bom, 17, a cegonha, né? A cegonha é a carta das novidades. É a carta das novidades. E o significado interno dela indica sensibilidade, mediunidade, maternidade. O consulente deve prestar atenção aos sinais que a vida está lhe dando. Por quê? Porque são novidades que estão vindo para a vida dele. Então, é muito importante ele estar como? Atento, muito, muito atento. Bom, o cão, o cachorro, para mim, é um amigo fiel que você pode contar, pode ser um amigo espiritual, pode estar ali do seu lado, mas ali, vamos dizer, uma entidade ou até mesmo um amigo carnal que você pode contar, ele está do seu lado, você pode brigar com ele, mas há uma fidelidade, sempre vai haver uma compreensão. E o 10 de copas, que é o significado eterno, indica sucesso em sociedades em geral, sentimentos dos consulentes que são sim correspondidos, alegria, sorte, né? A estrela do consulente naquele momento, ela está assim brilhando, né? Mas, olha que bonito, né? Tendo essa junção, sempre sabendo que ela pode também contar com esses aliados ao seu lado, né? A torre, a nossa espiritualidade. Para mim, a torre fala do interno do nosso consulente, os medos que ele tem e que muitas vezes ele forma assim uma torre na volta dele para se manter protegido, tá? E o significado interno, 6 de espadas, indica mudanças do caminho inesperadas. Mas por que elas são inesperadas? Para que o consulente veja que ele pode sair da sua torre e ele não tem ali como se, meu Deus, que caminho eu tomo esse? O que eu faço aqui? Como eu faço lá? É para não ter mesmo isso e não gerar de novo torres na sua frente, que vai gerar, claro, dificuldades, tá? Por isso que os caminhos são aí também inesperados. O jardim, para mim, o significado dessa carta, que se planta, se colhe, traz o arquétipo de Pai Ossain, o verbo para mim dele é colher. Então, é importante você pensar o que você vai plantar para você colher aquilo que você deseja. E o 8 de espadas, que é o significado interno, indica dificuldades, né, colocadas também pelo próprio consulente, né? Falta de gerenciar a própria vida. Por isso que tem que escolher o que você vai plantar para você colher aquilo que você deseja, né? Muitas vezes medo de assumir riscos, né? E acaba se auto-sabotando. Tem que ter um máximo de cuidado. Então, o que se planta, se colhe sim, sempre, mas sem se sabotar, por favor. Tá bom? E sem colocar aí, às vezes, né? Eu tenho que ficar nessa zona de conforto porque assim eu sempre vou ficar bem. Muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado com isso. Bom, a montanha. A montanha, para mim, é uma carta que traz o arquétipo de Pai Xangô. E essa carta, para mim, pede que nós devemos manter os equilíbrios físico, emocional, financeiro e espiritual.
porque assim conseguimos, né, ali direcionar para subirmos e superarmos as nossas dificuldades, claro, e também fazermos ali o caminho inverso, né? Superamos as dificuldades, ok, e também vamos comemorar sobre as nossas, né, dificuldades ali que muitas vezes encontramos e que há, sim, devemos sempre celebrar aquilo que conquistamos na nossa vida, tá? O significado interno, o 8 de paus, indica surpresas chegando em breve, muito positivas, projetos bem-sucedidos, ganhos de causas judiciais, caminhos abertos. Mas, para você ter tudo isso, é preciso manter os equilíbrios. Sempre, sempre, ok? Os caminhos, outro arquétipo aqui, né, do nosso panteão africano, que é, claro, o Pai Ogum, né, o Senhor dos caminhos, o Senhor das estradas. Quem não pede as coisas para Pai Ogum, cuida dos meus caminhos. Por favor, esteja comigo nas minhas batalhas, não é? E para mim a mensagem de Pai Ogum é muito clara, né? Os seus caminhos estão abertos. Quem para no caminho é você. E, né, até com uma certa, vamos lá, anda filho, anda filho. E o significado interno indica descobertas das reais possibilidades, né, do consulente, que ele pode sim, tá, ser um pouco mais ambicioso, buscar sua criatividade e, claro, para quê? Para crescer. Por quê? Porque seus caminhos estão abertos. Então, olha como enriquece a leitura também. Mas, para mim, tanto ler cartas só com significado externo, como com significado interno, como eu disse, tudo vai levar. Nós temos sim o amparo da nossa grande corrente cigana que sempre vai nos intuir para o melhor. Então, eu só estou hoje mostrando para vocês essa junção com muita alegria, tá? Bom, o rato, né? Para mim é desgastes, perdas de energias, pode ter perdas sim materiais, mas também para mim o que se apresenta é muito mais o emocional, desses desgastes. Então, o 7 de paus que vem no seu significado interno indica confronto, né, negatividade em alto grau, né, estresse, cansaço. Então, é importante você vigiar o seu comportamento, a sua maneira de ser. O rato, para mim, apesar de ser um aviso, uma carta que ela é negativa, ela é um aviso, mude isso, você não precisa passar por esses desgastes. Você pode lidar com uma outra forma, tá bom? O coração, para mim, claro, né, indica ali sentimentos, né, mas que depende de como as coisas estão caminhando para que esses sentimentos cresçam ou venham a diminuir, né? E o valete de copas indica assim, né, porque é quando perguntam para mim e sai ali, a pessoa gosta de mim, como é que é isso? O valete de copas normalmente indica uma reconciliação, que é preciso ter fé, mas que não pode ter ilusão, não pode ter carência, não pode ser como codependente, como eu expliquei a semana passada nos relacionamentos afetuosos, né? É preciso ter ali a parceria. Mas na carta do coração é preciso ter uma parceria ainda com liberdade, porque você vai trilhar um caminho ainda de relacionamento para depois chegar nas alianças sérias. E se você quer que isso cresça, você tem que estar sim ajustando o seu comportamento, não trazendo vícios de relacionamento para o novo e caminhando com liberdade. É um grande desafio, mas claro que dá para ser vencido sempre, sempre. Bom, as alianças. Alianças, para mim, são alianças sérias que são assumidas, né? As pessoas sabem que há uma aliança séria, sabem que há as pessoas e que aquilo existe na vida ali do nosso consulente, tá? O As de Paus indica exatamente isso. Determinação, persistência, que pode ser assim, tá? Pode ter pequenas crises, mas se você mantiver a afirmação, o otimismo, claro que você vai dar ali e manter as alianças sérias, tá? Os livros, a carta 26 é bons conhecimentos, ótimos segredos, que quando a gente abre um livro a gente encontra bons segredos, a gente encontra realmente sempre coisas que virão nos enriquecer. E o 10 de ouros indica exatamente riqueza espiritual, êxito nos projetos, uma boa fase emocional, dinheiro inesperado que vai entrar ali, mas tudo isso
com os bons conhecimentos que você tem, com o novo que está entrando na sua vida, tá? Que você tem que usar de forma sempre harmônica, tá bom? A carta, né? A carta para mim são notícias que estão chegando aí de forma inesperada e a gente sempre olha na carta do lado para saber se as notícias são boas ou ruins. E o 7 de espadas indica isso mesmo, notícias que podem ser ruins para o consulente, mas, tá? Eu sempre olho a carta do lado, porque são elas que vão me mostrar com clareza e vão me confirmar se são ruins mesmo. Caso contrário, segue em frente, tá bom? Bom, a carta do homem, né, a carta do cigano, a carta do companheiro, né, representa, se a gente estiver jogando para uma consulente, o homem importante na vida dela, tá? Que pode ser esse namorado, pai, se a gente está falando de família, o que nós estamos tratando, o assunto que nós estamos tratando ali é um homem que é importante, tá? E o As de Copas indica exatamente isso, as chances de realizar projetos que podem estar emperrados, mas estão emperrados exatamente porque você não está sabendo lidar com essa pessoa importante ali na sua vida. Então, é preciso rever algumas coisas, né? E estarmos ali sempre atento a tudo que vem, tá bom? A mulher, lógico, se nós estamos atendendo uma mulher, é ela mesmo, né? A cigana representa ela, e se estamos atendendo um homem, representa essa mulher importante na vida dele. E o As de Espadas, que é o significado interno, indica ali, né? Que o consulente vai precisar tomar decisão, ele vai ter que ter inspiração espiritual, ele vai ter que seguir, sim, sua intuição, o seu lado emocional das coisas, não é? Trazer à tona tudo isso para que ele possa tomar, sim, decisões de forma harmônica. Os lírios, aí vem todo, né? O arquétipo de Mãe Oxum é onde eu falo que os sentimentos são verdadeiros, até por causa que Mãe Oxum está no segundo trono divino, e o segundo trono divino, ela traz o verbo amar. Nossa, que coisa linda! Por isso que, para mim, aí onde eu vejo se os sentimentos são verdadeiros ou não da outra pessoa, tá? E claro que ela traz paz e conciliação. E o significado interno, o Rei de Espadas, indica clareza mental, inteligência, não é? Disposição para ajudar, para manter paz e conciliação à sua volta. Sempre. Sol. O Sol traz o arquétipo de Pai Oxalá, a chuva de bênçãos de crescimento na nossa vida. O verbo é crescer. Então, ele é só crescimentos de fato, sempre se direcionando para o caminho da fé. O As de Ouro, ele indica isso mesmo, ideias novas, não é? Inspiradas, necessidade de buscar coisas novas, prestígios, boas chances de ter ótimos relacionamentos para o seu crescimento. Coisa linda, coisa linda. A Lua, tá? Para mim significa fases, siga sua intuição, né? Tem um momento aí obscuro na sua vida, mas ao término dele você vai encontrar as honrarias. E o 8 de paus, que é o significado interno, indica assim muitas vezes, né, que a pessoa precisa ter controle da sua própria vida, não é? E seguir algumas coisas, claro, sempre seguindo a sua intuição, tá? Gosto muito da Lua. A chave, né? Para mim, a chave, eu sempre falo para os nossos consulentes, a chave está na sua mão. É você que vai abrir ou fechar as suas oportunidades. É você que tem sempre essa escolha. E o Rei de Ouros, o significado, perdão, o 8 de Ouros indica aprendizado, não é? Retorno aos estudos, a força guerreira que o nosso consulente está trazendo exatamente para abrir os seus caminhos. Olha que bonito. Peixes, para mim, a abundância e prosperidade, não é? A fartura que o nosso consulente tanto deseja na sua vida, né? Traz o seu significado interno, o Rei de Ouros, que indica um momento de determinação, muita inspiração para o trabalho, até por isso que ele passa a ter essa abundância na sua vida, novas oportunidades. Então, é importante estar ali aberto e atento a todas as coisas. Penúltima carta, Lindes. Penúltima. A âncora. A âncora mostra para mim o seguinte significado, que você busca, sim, né, a segurança, mas cuidado com isso, porque às vezes a segurança pode te levar à estagnação. Muito, muito, muito cuidado, né?
E o 9 de espadas indica exatamente isso, que as energias físicas e mentais precisam estar em harmonia, acreditar no seu potencial, fazer planos reais para o futuro. Mas é também por causa disso, para que você continue buscando a sua segurança sem te levar à estagnação. Tem que tomar cuidado. A última carta, a carta da cruz, que eu sei que pretos velhos, eles fazem parte do panteão africano, não é um orixá, mas a mensagem para mim ela é muito clara, que persista nos caminhos, assim como os pretos velhos persistindo, para que você alcance a vitória. E o 6 de paus, no significado interno, indica exatamente ali a vitória após muitos desapontamentos, após muitas vezes a pessoa está desanimada, não acreditando mais que ela vai conseguir aquilo que ela almeja. Mas quando a gente faz todas essas associações, nós podemos confirmar, persista, você vai alcançar a sua vitória. Então, o que eu mostro hoje para vocês é as junções dos significados, que dá sim para fazer aí uma leitura riquíssima, que dá sim para fazer uma leitura muito bacana. Se você quiser usar as cartas ciganas com o seu significado interno, se torna uma leitura belíssima. Se você quiser só as cartas ciganas sem esse significado interno, continua rico, você continua assim levando todo o significado à frente, não precisa se preocupar que não se perde não, as coisas vão à frente. Hoje eu quis trazer para você, porque é algo que existe, faz parte da cultura cigana, muitos leem as cartas com esse significado interno, assim como muitos leem sem o significado interno. O que importa é nós sempre levarmos a mensagem para que as pessoas sempre lembrem que elas precisam trabalhar com o seu interno, resolver, e que elas vão sair sim da nossa mesa com uma resposta, e que se ela fizer sim as mudanças necessárias, porque as cartas vão mostrar o que o seu interno, e principalmente o momento passado que remete ela a estagnar nesse momento atual, se ela consertar, é claro que o futuro dela, ela vai ter respostas muito rápidas. Esse é o principal objetivo das cartas, tá bom? Vamos responder as nossas perguntas, que eu sei que vocês estão esperando. Eu já tenho, graças a Deus, sempre muitas perguntas, né? E eu convido vocês, até porque já está terminando o ano, visitarem o site, tanto o site quanto o blog. Eu montei uma equipe de tarólogas, as alunas que estudaram aqui nas escolas. E aqui na escola acontece algo que quem faz aula comigo sabe, e eu gosto muito disso. Quem faz um curso, faz todos os cursos. Não faz um só, faz todos os cursos. Porque se apaixona pela cultura. Se apaixona pelo que as cartas vão trazer. E eu consegui montar uma equipe, sim, de tarólogas que estão aí prontas para atender vocês agora, para 2014, o que esse novo ano traz, o que esse novo ano está ali mostrando, ajudando vocês exatamente a trabalhar esses pontos que precisam ser trabalhados e assimilados. Eu sempre brinco, não é? Estudou com Rose, vai sim ler as cartas ciganas sem ser metidinha, por favor. Mas é que vocês conhecem o amor que eu tenho nas cartas, o quanto eu busco da cultura e do conhecimento para dar um enriquecimento aí. Vamos poder oferecer para vocês a leitura com o baralho cigano, com o tarô e agora as cartas de Dona Maria Padilha, que o workshop foi um sucesso, e eu quero sim levar para vocês toda a energia dessa senhora das 7 encruzilhadas, que faz a sua leitura de uma forma completamente diferente, mas completamente enriquecedora, trazendo toda a sua energia, porque ela traz novamente para nós o desejo de vencer e de viver, toda a sua garra e toda a sua magia. As cartas delas trazem isso, pode ter certeza disso. É um prazer enorme ler com as cartas também de Dona Maria Padilha. Então hoje nós abrimos sim os atendimentos online, presencial aqui na Casa de Carmen. Hoje é o primeiro programa que a escola traz todo esse conhecimento e traz todo esse novo fôlego, e vocês estão convidados sim a entrar lá, agendar suas consultas para que 2014 vocês façam sim diferença na vida de vocês com a direção que as cartas ciganas vão estar aí trazendo. Então sejam todos bem-vindos, não só ao blog,
como também ao site. Encontro vocês lá, tá? Marquem suas consultas, a equipe está pronta, somente esperando vocês, ok? Bom, a pergunta da Isa é a seguinte: olá, Carmen, eu adoro o seu programa e graças a ele tenho me dedicado aos meus ciganos, pois compreendi que o povo é amoroso e corajoso, são os ciganos. A única coisa que me aflige ainda é minha vida amorosa, que ainda, né, ela está estacionada, não consigo melhoras. Lembro que você me disse que seria um dever de casa um pouco difícil, né? Gostaria de saber se consigo aí, tá? Às vezes, meu bem, né, é um pouco difícil, porque você sabe que você vai ter que fazer mudanças, né, Isa? Mudança no seu comportamento. E é como eu disse, quando estamos ali numa zona de conforto, é claro que nós ficamos como? Não queremos muita mudança, porque é a nossa zona de conforto. Mas a vida, ela vem, ela traz aí, sim, algumas novidades e nos obriga a andar. Então, lembre-se disso. Às vezes temos cortes ou estagnações na nossa vida exatamente para nos incomodar e buscarmos mudança, buscarmos meio de fazer, opa, preciso sair daqui, tá certo? As cartas me dizem o seguinte, meu bem, que vem novidades, estão sendo geradas novidades sim, tá? Mas para que acelere esse processo que você quer, é preciso direcionar aí para você estudar um pouco mais, tá? Até para que essas mudanças que você precisa fazer internas, você faça de uma forma mais rápida. Aqui me diz que, tá? Você vai ter sim um encontro aí bacana, mas lembre-se que é preciso buscar aí mais conhecimentos para que as coisas fiquem ali mais harmoniosas na sua vida e claro que você consiga mudar tudo o que você deseja, ok? E claro que venha para a sua vida o que você quer, tá bom? Bom, a Regina diz o seguinte: boa noite, professora. Poderia tirar uma cartinha para mim, né? Bom, acho que eu vi um ex-namorado voltou a me procurar querendo voltar. Sofri muito quando ele terminou comigo há 2 anos atrás. Estou em dúvida se volta ou não. O que as cartas têm a me dizer? Primeira coisa, meu bem, nesse momento a escolha é sua. Tá? As cartas não vão falar, vai, volta, fica com ele ou não. O que eu tenho para te dizer? Tá? Que nós estamos com Saturno sobre nossa cabeça e o que ficou mal resolvido volta para ser resolvido. Então, o que eu falo para você é, faça essa análise. Ficou mal resolvidas as coisas? Se sim, tá? Não estou falando para você voltar. Estou falando para você sentar e resolver. Tá? Vamos deixar as coisas claras, até porque como te gerou um sofrimento, o que você pode desenvolver agora? Na reconciliação, você sempre ter medo dele ir embora. Isso não pode existir no relacionamento nunca, jamais, jamais. Tá? É com isso que você deve se preocupar, tá bom? E, claro, vocês precisam se equilibrar. Aqui me mostra que há sim coisas que precisam ser equilibradas na vida de vocês. Mas a escolha, se ele fica ou se ele vai, meu bem, é sua, tá? Até porque ficou muito claro que você está com muito medo de sofrer, então você não resolveu. Você tem esse medo, esse apego, e se você volta, pode desencadear isso de forma negativa e pode ser catastrófico. Mas quem escolhe é você. Então resolve essa situação primeiro, tá? Mas vocês têm coisas para serem resolvidas. Mas isso não quer dizer que ele fique, tá bom? Então, é algo que você vai ter que trabalhar em você. Não pode ter esses medos aí, tá? Para se ter uma reconciliação, tá bom? A Vanessa, o que ela fala para mim? Estou te ouvindo aqui de Salvador. Um axé bem baiano a todos. Ô, meu bem, obrigada e para você também. Gostaria de saber o que as cartas podem dizer sobre este ano novo que virá 2014 para o lado profissional, pois estou à procura de novas oportunidades na área da indústria, cosmética ou farmacêutica. Me desliguei recentemente do meio, no meio do mês de novembro. Obrigada. Olha, meu bem, esse ramo de cosmética, esse ramo de farmácia sempre vai crescer. Sempre. Não existe no mundo quem queira ficar feio, pode ter certeza disso, então sempre vai ter pessoas buscando novas coisas e, é claro, ninguém quer ficar doente. Então, esse sempre são 2 setores que irá crescer. Para mim, você fez uma ótima escolha? Sim, meu bem, fez sim uma ótima escolha,
tá? 2014, apesar de você não estar vendo com clareza, para mim você vai ter crescimentos. Direcione para as empresas aonde você quer de fato trabalhar, tá? Aonde você quer sim estar e quanto você quer de fato ganhar, tá? Então é preciso ter toda uma direção. Agora é hora de você ir, né, com seus conhecimentos, plantar exatamente aonde você deseja estar. Tá bom? Então, o axé é muito grande, daqui de São Paulo para todos os baianos, mas é preciso direcionar para o seu crescimento. Então, escolhe as empresas que você quer mandar seu currículo, ok? Bom, a Priscila, o que ela fala para mim? Boa noite, por favor, poderia dizer algo sobre o meu serviço? Se aparecerão boas novas para o próximo ano? Oh, meu bem, 2014, ano da espiritualidade, nossa! Pode ter certeza que vai vir sim boas novas, pode ter certeza. Pai Grande está aí sempre para estar nos ajudando, sempre estar nos amparando, né? Vamos lá ver se vem essas novidades. Pelo corte do baralho, sim, tá? Você vai ter sim essas boas novas, tá? Aqui me diz que vem uma renovação para você, que você terá sim essas boas notícias sobre esse trabalho, assim até de uma forma bastante rápida. Pede para que você tome cuidado com o dinheiro, para que você não venha a ter pequenas dificuldades, tá bom? Mas que você vem sim aí com uma nova oportunidade, que ela vai te honrar, sim. Mas nesse momento, cuidado com o quê? Com dinheiro, hein? Não vai sair gastando, não. Ótimo. Olá, Carmen, boa noite. Gostaria de saber o que me diz sobre as cartas. Filipinho, as cartas é o seguinte. Eu sempre ensino o seguinte. Perguntas diretas vão te trazer respostas com detalhes, assim como as outras meninas fizeram, tá? Eu vou tirar 3 cartinhas e a mensagem que vier, tá? Você assimila ela para você. E numa outra oportunidade, você vem aí com uma pergunta de forma direta, tá bom? As cartas estão falando para você, porque saiu rato, torre e livros, tá? Cuidado com os desgastes que você está tendo. Tá? As coisas que você está somatizando, tá? As cartas estão pedindo para que você busque até conhecimentos espirituais. Você pode estar tendo desgastes energéticos desnecessários. Cuidado com isso, hein? Cuidado com os comportamentos, como você está lidando com as coisas. Enfim, tem que ter cuidado, tá? Muito, muito, muito. Bom, a Luciane diz o seguinte. Oi, Rose, tira 3 cartinhas para mim, uma mensagem. Ô, meu bem, vamos lá. Como você pediu uma mensagem, vamos a ela. Mensagem para a Luciane. Luciane, eu cortei em 3 o baralho, tá? E aqui pede o seguinte, meu bem, dilua algumas mágoas e tristezas aí suas que estão guardadinhas, isso não está te fazendo bem, tá? Dilua, deixa aí, passou, já acabou. Às vezes as pessoas nos magoam com palavras, mas olhe para ela e fala, não soube o que disse. Eu sei que te magoou, mas pensa nisso. Não soube o que disse. Assim você tem renovação e você atrai aquilo que você quer rapidamente, suas respostas rápidas que você está buscando. Muito, de forma bastante rápida, tá bom? Bom, última perguntinha do Leonardo, tá? E o Leonardo disse para mim, boa noite, prof. Tudo bom? Comigo sim, querido. Gostaria que não lesse a minha mensagem em voz alta. Tá bom, ainda bem que deu para eu ler antes, né? Que não é para ler em voz alta. Mas você lembra, Leonardo, você está participando de um programa. E que a professora saiba assim, lendo tudo que vê na frente dela, tá bom? Então eu vou fazer assim, eu vou pular essa pergunta, tá? Eu vou responder a da Kalim, tá? E em off eu depois, né? Até porque você é meu aluno, respondo para você, tá? Bom, a Kalim diz o seguinte para mim, tá? Oi, Carmen, gostei muito das explicações das cartas, adorei. Olha, eu adorei também fazer, tá bom? Um beijão também para ti, iluminado seja aí não só o seu, quanto os nossos caminhos, tá bom, meu bem? Né? Nem foi pergunta, bom, foi ótimo porque tudo ficou bem esclarecido. Meus queridos, eu não tenho palavras para agradecer mais uma Magia Cigana. Não tenho palavras para dizer o prazer que tenho de vir e estar aqui com vocês todas as terças-feiras falando do povo cigano.
Desejo que vocês tenham uma semana iluminada, abençoada por Santa Sara Kali, que os ciganos estejam nos caminhos aí de vocês, sempre mostrando para onde vocês devem seguir. Mas principalmente, não esqueçam, todo cigano é muito alegre nos seus caminhos, então permitam que a alegria esteja no coração de vocês sempre. Hoje, o Júnior mandou a seguinte mensagem, né? Que evite ficar triste, porque isso é um desaforo com a vida. Eu concordo com ele. Então, sejam felizes esta semana. Um beijo grande, até o próximo programa.